Segunda parte do capítulo 1, a demanda por professores. Alguns anos atrás, vi um interessante cartoon de 2 quadrinhos. Em ambos, os personagens eram os mesmos. Um senhor de nome Brough conversando com uma jovem na sala D. No primeiro, o senhor Brough é diretor de uma escola pública e diz o seguinte à moça: "Sinto muito, senhorita, mas examinei bem o seu currículo e concluí que não podemos aceitá-la. Precisamos de professores com pelo menos 5 anos de experiência e, se possível, com mestrado em educação." Ao lado, no segundo quadrinho, o Sr. Brough é superintendente de uma escola bíblica dominical e diz o seguinte à mesma jovem: "Você será uma ótima professora, senhorita. Sei que é crente há pouco tempo e acho que não conhece a Bíblia muito bem, mas o melhor meio de conhecer a palavra de Deus é ensiná-la. Diz que não tem experiência com crianças dessa idade, mas tenho certeza de que vai aprender a entendê-las e gostar delas. O único requisito básico para ser professor aqui nessa escola é que você deseje lecionar." Irmãos, que triste crítica sobre a forma como encaramos o ensino da palavra de Deus. Exige-se um mínimo de 3 anos de preparo para uma pessoa ensinar às crianças que 2 mais 2 são 4. Bom, em relação às insondáveis riquezas da vida eterna, qualquer um serve. E é por isso que muitas vezes esse ensino desce ao nível da mediocridade. Ao fazer a seleção dos professores, sempre procuro pessoas que sejam fiéis a seus compromissos e tenham disponibilidade e humildade para aprender. Nessa obra, o fator determinante não é o conhecimento intelectual. Muito acima disso, a principal exigência é que sejam fiéis e constantes com a palavra de Deus. Que eles tenham tempo disponível para ensinar, sem que seja necessário insistir demais para que aceitem o cargo. E que estejam predispostos a aprender também. Em muitas de nossas escolas bíblicas dominicais, temos aprendido que a melhor maneira de formarmos professores dedicados é levar pessoas a se envolverem pouco a pouco com o trabalho de ensino. Elas gostam e ficam. Alguém procura conhecer o trabalho que a igreja desenvolve com adolescentes, por exemplo, e a convivência com eles convence-se de que poderia auxiliar esses jovens e de que tal ministério é altamente gratificante. Bom, a maioria dos adultos, no início, tem receio de envolver-se no magistério por faltar-lhes autoconfiança. Nossa tarefa, então, é auxiliá-los nesse aspecto, o que pode ser feito com um pouco de tempo e interesse. E a propósito, gostaria de comentar que se tivesse de recrutar professores para a escola dominical, imediatamente eliminaria 3 práticas adotadas hoje em dia. Primeiro, não faria avisos do tipo: "Amados irmãos, por favor, venham assumir uma sala na escola dominical." Segundo, eu jamais insistiria com alguém. Terceiro, não faria indicações de última hora. Faltou um professor para uma classe de juniores, apavorado, o superintendente entra numa classe de adultos, pega quem estiver sentado mais perto da porta e o nomeia para o cargo vitalício de professor de juniores. Moral da história? Não sente perto da porta. Efetuar mudanças. Gostaria de que o leitor pegasse um lápis e respondesse aí mesmo no livro as seguintes perguntas. Sente que mudou em alguma coisa ultimamente? Digamos, na semana passada, ou mês passado, ou ano passado? Saberia citar especificamente essas mudanças? Ou só pode dar uma resposta vaga? Talvez alguém diga que sente que está crescendo espiritualmente. Muito bem, como você está crescendo então? Bem, responde essa pessoa, em todos os aspectos. Maravilhoso? Cite um, por favor. O fato é que para haver ensino eficiente é necessário que o professor seja uma pessoa transformada, em crescimento espiritual. Quanto mais nossa vida for transformada, mais transformações se efetuarão nos outros por nosso intermédio. Se quisermos promover transformações em outras pessoas, temos que experimentá-las primeiro em nós. Quero dar aqui uma ilustração por meio de desenhos. Se os interesses básicos de nossa vida, nossa energia mental, indagações, horizontes, sonhos, pudessem ser ilustrados com setas, elas estariam apontando para dentro ou para fora? Bom, se estiverem apontando para dentro, de acordo com o autor, estamos morrendo. Mas se estiverem apontando para fora, estamos nos desenvolvendo. A propósito, isso não tem nada a ver com a idade cronológica, só com a atitude de cada um diante dos seus desafios.
Que tristeza ouvir as pessoas dizerem: ah, irmão Hendricks, estou ficando muito velho. Muito velho? É quantos anos, meu irmão? Você já morreu? Eu pergunto. Claro que não, irmão Hendricks, estou vivo. Ótimo, então comece a estudar alguma coisa. Senão começará a morrer aos poucos intelectualmente. Depois é só deitar que nós o colocaremos no caixão. Os mais velhos podem aprender muita coisa, e bem, mas a maioria tem preconceitos contra a ideia de estudar. Parece que se convenceram de que um idoso não consegue aprender novidades. Isso é verdade no que diz respeito a meras novidades. Mas aqui estamos falando de verdades eternas. Sim, estamos preparando indivíduos para ensinar as verdades espirituais. Sei de pessoas idosas que resolveram não parar de estudar e são muito mais alegres e entusiastas do que muita gente que eu conheço. Por outro lado, há estudantes de 20 e poucos anos que parecem múmias ambulantes. São como mortos intelectuais, enquanto que indivíduos com 65, 75 e até 85 estão muito vivos. Um exemplo, não faz muito tempo, convidei para falar à minha turma de seminário um senhor de 93 anos, que é crente há 84 anos. Ele deu uma breve palavra à classe e comentou: minha única tristeza é ter apenas uma vida para consagrar ao serviço de Jesus Cristo. A turma o aplaudiu de pé durante 6 minutos. Recentemente faleceu uma senhora de 86 anos, uma boa amiga nossa, a professora mais fantástica que eu conheci. A última vez que a vi com vida, estávamos numa dessas festinhas sociais, muito sem graça, todos muito quietos e espirituais. Instantes depois, ela entrou e disse: olá, Hendricks! Não o vejo há muito tempo. Cite-me os 5 melhores livros que você leu no ano passado. Ela tinha o dom de modificar a dinâmica de um grupo. Parecia que seu lema era: não vamos aborrecer uns aos outros, vamos conversar seriamente e se não tivermos assunto para uma conversa séria, então vamos arrumar uma boa discussão. Na última viagem que fez a Israel, aos 83 anos, ela serviu de guia para um grupo de jogadores de futebol americano. Ainda guardo uma lembrança vívida dela, à frente do grupo, dizendo para eles: vamos, rapazes, vamos em frente. Morreu durante o sono, na casa de sua filha em Dallas. A filha contou-me que pouco antes de falecer, ela estivera elaborando suas metas pessoais para os próximos 10 anos. Quem dera houvesse mais pessoas iguais a ela. Outro exemplo semelhante é o apóstolo Paulo. Já no final da vida, quando a maioria das pessoas está de olho numa cadeira de balanço, ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aos Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Analisando essa passagem atentamente, veremos que ela encara o passado de maneira certa. Não se mostra extasiado com seus triunfos, nem frustrado com suas derrotas. O passado existe para aprendermos com ele, não para estarmos presos em suas garras. Além disso, Paulo olha o futuro corretamente. Nele estão suas metas, suas esperanças. E, por fim, vê o presente também de maneira adequada. Com relação a ele, diz: prossigo. Estava aceitando os desafios da vida em movimento. Quantos crentes há hoje em nossas igrejas que se acham numa idade em que deveriam estar revirando o mundo de cabeça para baixo, mas vivem acomodados em casa? É claro que estamos envelhecendo, o que é meu caso. Temos dificuldade de reter na memória certos fatos devido a deficiências da própria idade. Eu e Jenny estamos decorando todos os salmos. De vez em quando eu digo a ela: recite aí para mim o Salmo 40. Ela recita, depois eu digo: ótimo, meu bem, só que você esqueceu o versículo 7. Depois ela me pede para recitá-lo e quando termino, ela comenta: Howard, você está indo muito bem, só esqueceu os versículos de 4 a 16. Crescimento, uma visão mais ampla. O lado mais interessante do trabalho com novos convertidos é que alguns, assim que aprendem uma verdade nova da palavra de Deus, vão imediatamente colocando-a em prática. É que eles ainda não aprenderam as velhas manias que nós, crentes mais antigos, estamos cultivando. Quando nos deparamos com certas verdades, damos um jeito de passar ao largo por elas. Sempre que encontramos algum ensino que nos desafia a modificar aspectos da nossa vida que não queremos mudar.
arranjamos uma explicação qualquer, como por exemplo, isso se aplica aos judeus. É incrível a quantidade de pessoas que jogamos em cima. É incrível a quantidade de coisas que jogamos em cima desse amado povo. Lembremos-nos de que até Jesus cresceu. Isso devia levar-nos a buscar desenvolvimento, crescer espiritualmente. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, encontramos a descrição do seu processo de desenvolvimento. Diz a Bíblia que Jesus crescia em 4 áreas. Ele cresceu em sabedoria, isto é, desenvolvimento intelectual. Cresceu em estatura, isto é, desenvolvimento físico. Cresceu em graça diante de Deus, isto é, desenvolvimento espiritual. E, finalmente, cresceu em graça diante dos homens, isto é, desenvolvimento social e emocional. Observemos que o crescimento espiritual é apenas uma parte do processo. Sim, de um processo muito mais amplo. Não podemos enxergar somente esse aspecto do desenvolvimento humano. Não podemos destacá-lo dos outros, mas integrá-lo aos outros aspectos da vida. É nesse ponto que temos errado. Como professor seminarista, leciono para os estudantes mais motivados e sinceros do mundo. Eles são jovens, rapazes e moças que enfrentam os desafios com dedicação e se engajam numa missão muito séria. No entanto, por mais estranho que pareça, muitos deles ainda não entenderam que só obterão um pleno desenvolvimento espiritual se o associarem ao crescimento intelectual, físico, social e emocional. Se negligenciarmos uma dessas áreas, estaremos pondo em risco o desenvolvimento das outras. E, por outro lado, sempre que conseguimos algum avanço numa delas, isso terá efeito sobre as outras. Então, não limitemos nossa experiência cristã, confinando o Senhor Jesus num compartimento religioso, crendo que um pouquinho de Bíblia diariamente é suficiente para manter o diabo afastado. Entendamos que cada dia devemos ir dando ao Senhor um maior controle sobre todos os aspectos do nosso ser. É isso que torna a vida cristã dinâmica, em vez de estática, e evita que o nosso fervor espiritual se arrefeça. Observemos, porém, que o processo todo é altamente individualizado. Cada um de nós recebeu uma formação diferente dos outros. Cada um se encontra numa fase própria do seu desenvolvimento espiritual. Essa é a razão por que fazer comparações sempre será uma atitude carnal. Não fiquemos a nos comparar com esse ou aquele crente. Você é você. Então, coloquemo-nos diante do Senhor e perguntemos: Senhor, como estou nessa ou naquela área da minha vida? Provavelmente, em alguma dessas frentes de batalha do desenvolvimento, estejamos dando passos até gigantescos, crescendo a olhos vistos. Em outras, talvez estejamos marcando o passo, tendo ainda um longo caminho a percorrer. Veremos também que, com relação aos nossos valores e práticas espirituais, alguns teremos que conservar, outros precisaremos apurar e outros ainda tenhamos que rejeitar. Mas todos nós nos encontramos no mesmo barco, pois nos achamos todos em um processo de crescimento. Vez por outra, é bom dar uma parada para nos perguntar: será que estou fazendo tudo certo? Um dos grandes temores que tenho em relação aos meus alunos não é o de que fracassem no ministério após formarem-se no seminário. Meu receio é que obtenham grande sucesso trabalhando onde não era para estarem. É que cheguem ao fim da linha e acabem descobrindo que não era aquele o destino que queriam tomar e que aquilo não os satisfez. Tenho estado colaborando no ministério junto a atletas profissionais. E uma coisa que eles têm dito é que há um fato que todos eles têm que encarar. Eles podem ganhar rios de dinheiro, ter todas as mulheres que quiserem aos seus pés e uma enorme presença na sociedade, e mesmo assim nunca entender bem porquê da sua existência. E depois que acabar o seu futebol, o que irá fazer? Vai terminar apenas com alguns troféus e medalhas e um belo álbum de recorte de jornal? Não há pessoa mais aborrecida do que um ex-atleta.